Bolsonaro completou 1000 dias como presidente da República e ele até pode colocar, com muito orgulho, uma plaquinha lá na frente do Palácio da Alvorada. Já estamos há 1000 dias sem trabalhar. Porque Bolsonaro, Bolsonaro e trabalho são palavras completamente incompatíveis. Se você acha que o Bolsonaro tem medo da prisão, e ele tem muito mais medo de trabalhar. Porque, nossa, como vai ter medo do trabalho como o Bolsonaro tem? Ele é um coitado. Você fala a palavra trabalho, a dentadura até cai de tanto medo que o Bolsonaro tem. O motivo dele ter ido lá para São Paulo, o pessoal fala que foram bridas, porque teve uma cicatrização ruim, aí ele ficou com o rabo preso. Mentira, não foi nada disso. Foi que o Hélio Negão falou no ouvido dele, olha, você vai ter que trabalhar. E aí o Bolsonaro já ficou todo trabalho, teve um piripaque do Chaves, ele fechou de tanto medo e teve que ir pro hospital. Então se você quiser causar um piripaque em Bolsonaro, cochicha a palavra trabalho no ouvido dele, que aí, meu amigo, ele não vai se borrar todo. Na verdade, ele vai se fechar todo porque Bolsonaro morre de medo de trabalhar. E hoje foi um dia especial, um dia péssimo para o presidente da República, na verdade. Como foi um dia recheado de notícias ruins. Sejam elas notícias do âmbito internacional ou também do âmbito nacional. E vamos discutir tudo isso com vocês no vídeo de hoje, mas antes clique no botão de gostei. E se você quer conteúdos adicionais sobre política, no mínimo 2 conteúdos por semana, seja membro do canal, é apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato e vocês estão vendo aí as notícias sobre o desabastecimento de combustível na Inglaterra. O Reino Unido está com problema de abastecimento de combustível. Sabe por quê? Lá no conteúdo para membros eu tenho uma aula só explicando essa situação. Então vá lá, veja e vamos nos politizar ainda mais. E vamos começar com as notícias internas. Vamos começar entendendo por que o Bolsonaro ele tá tão calado, Parece até que foi domesticado o Bolsonaro. Colocaram ele na coleira, ensinaram ele a dar a patinha em troca de um biscoitinho. Parece que domesticaram esse cachorro vira-lata. Talvez. Ou Bolsonaro está apenas seguindo o seu bom instinto político. Porque Bolsonaro ele é um animal político. E como animal ele é irracional. Bolsonaro não pensa, ele simplesmente reage. Ele reage pelo seu instinto. E ele sabe que a batata dele está assando. E aí nós temos a primeira notícia ruim, que é o julgamento do TSE, que vai acontecer em outubro. Ah, que julgamento é esse? Vou explicar tudo para vocês. Quando o Bolsonaro fez os atos antidemocráticos do dia 7, que foi a apoteose dos bolsonaristas, o grande desfile dos chifrudos, como ficou conhecido na boca miúda, a situação azedou. E aí ele teve que chamar o Michel Temer, chamou Michael, eles não ligam pra gente. E Michel Temer foi lá para Brasília. Michael assinou, fez a carta e Bolsonaro assinou. E aí ficou conhecida como a Carta do Arrego, que desapontou muitos bolsonaristas. Mas o objetivo daquela carta foi abaixar a poeira, porque o Bolsonaro ficou com medo. Ficou com medo de um impeachment? Ele sabe que dificilmente vai acontecer o impeachment, se bem que foi cogitado pelo Centrão essa possibilidade. Mas o grande medo de Bolsonaro é o chamado impeachment alternativo. E vamos colocar assim entre aspas. E o que seria esse impeachment alternativo? Seria a cassação da chapa do Bolsonaro. Ou, melhor dizendo, tornar Bolsonaro inelegível para 2022. E essa é uma decisão que passa pelo TSE. Por isso que o Bolsonaro parou de atacar o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE. Só atacou o Alexandre de Moraes, porque o Moraes ele tem a chave das algemas de Carluccio. E Carluccio falou assim, olha, eu só vou ser preso, se o Xandão quiser me prender, eu só vou ser preso se vier um policial estilo Village People. Porque se vier esses policiais cafonas de Brasília ou do Rio de Janeiro, eu não aceito. E o Bolsonaro ficou comparecido com o pedido do filho e falou assim, tudo bem, se não for um policial com cueca de couro estilo Pit Bitoca, nem precisa vir. Eu vou colocar o Carluccio aqui no Palácio da Alvorada e eu quero ver quem que vai tirar. Pode chamar o bombeiro que for, pode até chamar o bombeiro da Ana Cristina Vale, que Carluccio não vai sair daqui. E ele começou a atacar o Alexandre de Moraes. As instituições reagiram a Bolsonaro. E começou um burburinho no TSE, porque o TSE pode tornar Bolsonaro inelegível. Por quê? Porque tem inquéritos lá no TSE que estão sendo avaliados. Um desses inquéritos são fake news disparadas pela campanha de Bolsonaro durante a eleição. Outro inquérito também é justamente o financiamento ilegal da campanha de Bolsonaro. E agora, também o dia 7 de setembro começa a ser investigado pelo TSE, se foi campanha antecipada e quem financiou aqueles atos. Então Bolsonaro ele pode ter muitas derrotas no TSE e se tornar inelegível. Caso Augusto Aras, caso Arthur Lira não tenha o peito para tocar os processos para frente, o TSE pode. E o prazo do TSE é somente agosto do ano que vem, agosto.
ou seja, tem mais 10 meses praticamente. Então Bolsonaro não pode fazer xixi fora do pinico. E a gente sabe que Bolsonaro, pelo fato dele não ser civilizado, dele ser quase um Australopithecus, um homem de Cro-Magnon, ele tem dificuldade de urinar em vaso sanitário. Mas o TSE está de olho em cada urinada que Bolsonaro dá. E no mês de outubro vai haver o julgamento do Bolsonaro para ver se a chapa Mourão Bolsonaro vai ser caçada por conta de fake news. O resultado, a gente sabe que é muito difícil da chapa ser caçada. Porém, o Bolsonaro ele não pode arriscar. O Bolsonaro ele tem que ficar quietinho, ele não pode começar a ficar com serelepismo, ou seja, ele não pode ficar muito serelepe, ele tem que ficar quietinho, porque caso contrário, pode ter uma reviravolta. E o Bolsonaro, ele tá tão quietinho que ele inclusive pediu desculpas ao mercado pelas falas dele. Isso tudo é o medo de não ser candidato à presidência da República em 2022. Porque o Bolsonaro sabe que ele precisa disputar a eleição para ativar o gado, porque ele vai ser preso. O relatório da CPI é um relatório pesado, o Aras não vai conseguir matar tudo no peito. E fora o relatório da CPI, o Bolsonaro tem crimes que estão sendo julgados, mas que o julgamento foi paralisado porque ele se tornou presidente da República. Então há também esse problema, crimes pretéritos ao mandato dele, que agora foram congelados, foram suspensos. E Bolsonaro ele precisa do gado para falar que o julgamento é um julgamento político, não é um julgamento justo, igual o Donald Trump fez ou está fazendo nos Estados Unidos. E o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, está fazendo a mesma coisa aqui também no Brasil, falando que os processos dele são perseguição. O Bolsonaro vai fazer igual, mas ele precisa disputar a eleição. Se ele ficar fora da eleição, ele perde esse poder de mobilização para sustentar essa narrativa, o que é um problema. E aí o que está acontecendo? Ele precisa se sustentar e está pedindo até desculpas ao mercado. Ele falou num pronunciamento hoje, olha, eu até peço, eu sei que a inflação está muito fora do controle, e ele sabe, isso vai pegá-lo em 2022. Por isso que a aprovação dele está baixa, a inflação está corroendo a nossa população. E também disse que as falas dele fazem as bolsas oscilarem e também o dólar subir. E também o crescimento vai ser baixo em 2022. Alta da inflação, aumento da taxa Selic, aumento do IOF, você reduz consumo. Se você reduz consumo, você vai reduzir o PIB. O PIB já está projetado para 2,22. No otimismo. No otimismo. O mercado está projetando 2,22 o PIB. Ou seja, o Brasil não vai crescer como era esperado. E vai ser o pior crescimento de todos os países emergentes e desenvolvidos. Todos. Vai ser o pior de todos. E é claro que isso afeta o capitalismo financeiro. E por que as falas de Bolsonaro afetam o capitalismo financeiro? Porque ele provoca instabilidade. E o capital, ele gosta de navegar ou de trafegar ou de ser dirigido por águas tranquilas. O capital gosta de tranquilidade, gosta de estabilidade. E Bolsonaro é uma fonte de instabilidade para o capitalismo. E por isso que ele afeta o mercado e por isso que Bolsonaro está pedindo desculpas. Porque também na comunidade internacional vem pressão. Porque na Alemanha, que é o principal país da Europa, é a principal potência europeia, é quem dita de fato os rumos da União Europeia. Aí depois vem a França, a reboque, depois um pouquinho ali Espanha, Portugal, mas o país mais importante da Europa é a Alemanha. Quem ganhou a Alemanha? Quem ganhou, né, que vai assumir, agora tá na discussão, mas praticamente tá tudo certo. Quem ganhou foi o Partido Social Democrata. Só que o Partido Social Democrata, ele só ganhou por conta do apoio dos Verdes, que é um partido que tem muita relação com o Lula, porque integrantes dos Verdes, inclusive, vieram ao Brasil visitar o Lula na cadeia. E para os sociais-democratas assumirem o governo com tranquilidade, vão ter que fazer coligação com os Verdes. E os Verdes já falaram, nós não negociamos com o Brasil, não compramos produtos brasileiros. Vai haver uma pressão internacional vinda da União Europeia contra o Brasil de Jair Messias Bolsonaro. E essa imagem que nós tivemos da nuvem de poeira cobrindo o interior de São Paulo passou na Europa. E aí nós começamos a lembrar também daquele apagão, ou melhor, não aquele apagão, né? Daquele dia que virou noite em São Paulo. Aquilo correu a Europa. A comunidade europeia ficou muito assustada com aquilo. E agora, mais um capítulo que mostra o trato ambiental que o Brasil está tendo. A péssima campanha, péssima gestão ambiental. Inclusive o ex-ministro da Saúde estava fazendo tráfico de madeira. Estava sendo acusado de ser traficante de madeira. Então assim, é uma situação muito complicada do ponto de vista internacional. Vai haver pressão no mercado. Vai haver pressão no mercado. E aqui internamente também nós estamos em ebulição por conta de todas essas questões dos bastidores envolvendo Bolsonaro, envolvendo o julgamento. Então o presidente ele está em muito maus lençóis. É uma péssima situação para comemorar os 1000 dias de governo ou os 1000 dias sem trabalho já de Bolsonaro. Pressões internas,
pressões externas, um péssimo dia para ser Bolsonaro. Agora, quando que não é um péssimo dia para ser Bolsonaro? Essa é a grande dúvida. Eu nem sei porque eu falo que é um péssimo dia, porque sempre é muito ruim quando você é um Jeca Tatu como Bolsonaro. O Australopithecus, o elo perdido, que saiu da pré-história e agora ocupa a cadeira de presidente da República. Nem os irmãos Rocha, da corrida maluca que ficavam se batendo assim, eram tão imbecis como o presidente Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.